Olá pessoal, Alexandre Greco do canal Full Metal Jacket. Dando continuidade à série de vídeos que fala sobre submetralhadoras, hoje nós vamos ver a quarta parte desse vídeo. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que devido às restrições de tempo, nós não podemos nos aprofundar muito no assunto cálculo. Por quê? Porque esses cálculos não são tão simples como parecem, eles são até complexos, porque envolvem equações até inclusive com o uso de integrais, etc. E para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês o material que eu havia preparado, mas que infelizmente eu não vou poder abordar com tanta profundidade. O que eu vou passar para vocês é a forma geral, a ideia geral daquele balanço de massas e velocidades que eu sempre citei com relação ao sistema blowback. Eu sei que tem o pessoal que de posterior a esse vídeo vai comentar, você não falou sobre pressão média, não falou sobre pressão, a diferença de pressão da base do estojo e base do projétil em relação à queima do propelente, a taxa de queima, e outros fatores que a gente sabe que existe, mas que não cabem nesse momento da explicação, porque senão a gente não consegue fechar uma ideia geral do assunto. Eu vou até evitar na equação, eu acho que eu não vou nem colocar na equação a parte da massa do propelente, velocidade do propelente, massa da mola de recuperadora, e vários fatores que existem, pessoal. Inclusive até dureza de estojo, a pressão do estojo, porque o estojo ele também cola, eu acho que eu já citei isso, ele cola na câmara, e aí retarda a abertura também. Então, tudo isso faz parte do sistema. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, esse desenvolvimento dessas armas, normalmente, ele é feito, ele é projetado, a parte física, e depois isso tudo é verificado. E aí as alterações são feitas, antes de nós colocarmos em uso no protótipo, olha, será que isso não está muito assim, assado? De acordo com os cálculos que a gente vai fazer, aí depois a gente vai chegar a uma conclusão e dizer, olha, dá para fazer desse jeito, pequenas alterações. Mas isso é feito verificação, tem duas formas de você fazer projeto. Ou você dimensiona tudo antes para fazer a fabricação, ou você faz o seu modelo mecânico, vamos dizer assim, que caiba, que tenha a forma que você quer, e depois você vai fazer os cálculos e verificações para ver se aquilo que você desenhou vai funcionar legal, vai aguentar e tudo isso, São duas formas de se trabalhar. Então, essa segunda forma é muito mais fácil, porque você faz a verificação se aquilo que você projetou vai estar dentro das normas, vai aguentar. Então você tem liberdade durante o que você está projetando para ter ideias, modificar movimentos e dimensões e formatos e tudo isso. Normalmente, isso quem faz essas verificações não é nem o criador ou projetista. Aí existe um engenheiro já especialista em cálculos, que aí ele vai calcular a parte matemática, fazer todos os cálculos, vai chegar para você e vai falar, olha, isso aqui, essa mola, eu acho que não vai caber nesse espaço, porque o dimensionamento dela exige um curso maior. Então, tudo isso não é feito por uma pessoa, é feito por um conjunto de engenheiros numa fábrica de arma. Essa é a forma que eu vejo as coisas, a ideia, o conceito é criado pelo projetista principal. Depois ele tem uma série de pessoas que vão auxiliá-lo para que esse projeto se torne realidade. Inclusive quanto a meios de produção, por isso que existe o engenheiro de produção e outras coisas. Então, é mais ou menos por aí. Então, agora nós vamos ver uma explicação básica para a gente ter um conceito. Tá ok? Vamos lá. Eu não sei se as pessoas aí tratam da mesma forma, os mesmos termos, mas eu divido todo tipo de arma em sistemas mecânicos, Por quê, pessoal? Porque as armas nada mais são do que máquinas, Máquinas mecânicas aí que executam trabalho, aquela coisa toda. E o primeiro sistema, que é importante no caso das submetralhadoras, é o sistema de operação, certo? Então o que ocorre, pessoal? Nesse sistema de submetralhadora, o sistema de operação é automático, certo? Da mesma forma que nas pistolas automáticas. Por que ele é automático? Porque ele retira o estojo deflagrado de dentro da câmara e insere um outro estojo novo, uma munição nova, dentro da câmara. E isso é feito automaticamente pela ação da própria pressão gerada pelos gases da detonação da munição. Então não há necessidade que o operador manobre efetue esse sistema. O sistema é efetuado automaticamente pela própria força da munição, certo, pessoal? Esse sistema de operação automático, ele ainda está dividido em vários subsistemas, No nosso caso, que nós estamos falando de submetralhadora, os mais comuns para esse tipo de arma é o sistema blowback, certo? Esse blowback, ele ainda pode ser o blowback puro, no caso, ou ele pode ser o blowback com retardo, certo, pessoal? Então, não é porque a arma trabalha com um sistema de trancamento que ela deixou de ser blowback, não. O sistema de trancamento entra para atrasar a abertura do ferrolho, mas após
destrancado, vamos dizer assim, a arma trabalha no sistema blowback, ou seja, aquele impulso gerado no ferrolho é o que move ele para trás e a mola recuperadora empurra ele para frente, né? Basicamente é isso. Existem outros sistemas aqui de atraso dentro desse retardo, por exemplo, aqueles roletes da HK, certo, pessoal? Algum sistema de gás, recuo a gás, e outros sistemas, pessoal. Tem sistema aí que trabalha com a retenção do estojo, tem o sistema de alavanca, tem vários sistemas, rotativo também, né? Aquele sistema rotativo que você tem cames, então quando o cano recua uma certa distância, ele destranca. Então tem vários sistemas aí. Mas basicamente, como nós estamos falando das submetralhadoras, a maioria delas, com exceção de algumas que são mais caras, como a MP5 e outras, trabalha com o blowback puro. Certo, pessoal? Blowback puro é justamente o que nós vamos agora mostrar, o cálculo de uma submetralhadora com o blowback puro. Mas antes disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, que existem outros sistemas na arma, né? Então esse é o de operação, mas nós temos, por exemplo, o sistema de alimentação. Certo, pessoal? O que é o sistema de alimentação? São os carregadores. No caso dessas modernas submetralhadoras, são carregadores destacáveis. O que são destacáveis? São os pentes que você tira da arma, né? Você municia, carrega esses pentes com todas as munições e depois você insere na arma. Então você rapidamente pode retirar o carregador vazio e colocar um carregador cheio de munições, certo? Existiram armas automáticas que não usavam carregador destacável, né? Você tinha que carregar dentro da arma, por exemplo, as pistolas Steyr, as primeiras pistolas Mauser C96 e outras também, Bergmanns. Você inseria através de um clipe, como no fuzil Mauser, você inseria as munições dentro da arma, certo? Os cartuchos eram expelidos, os estojos vazios, deflagrados, expelidos, e você não tinha a possibilidade de tirar o carregador e colocar outro carregador, certo, pessoal? Outro sistema também importante é o sistema de disparo, pessoal. O que é o sistema de disparo? É aquele sistema que a gente conhece como full auto e semi-auto, ou seja, é o regime contínuo, disparo, certo? E o regime intermitente. O contínuo, pessoal, ele é conhecido, como eu citei, como full automatic, certo? E o intermitente, semi-automatic. Essa é a confusão que o pessoal faz com relação a pistolas automáticas. O sistema de operação da pistola é automático, por isso ela leva o nome de pistola automática. Foi a grande criação do início do século passado. Agora, essas armas, para poderem disparar no regime contínuo e no regime intermitente, elas têm que operar no sistema automático. Entendeu, pessoal? Você não consegue fazer o disparo contínuo se a arma não for automática. Você não consegue fazer o disparo semi-automático se a arma não for automática, tá? Então isso aí é o básico que eu venho falando desde o primeiro vídeo, tá, ok? Então agora vamos passar para o cálculo em si. O cálculo a gente já conversou, né? A gente se baseia no quê? Nas massas, tanto do projétil, da massa do propelente e a massa do ferrolho, né? E outros dados também que eu vou citar agora que são muito importantes. Então vamos tomar como exemplo aqui, por exemplo, uma MP40, uma MP40, que trabalha com o quê? Com o ferrolho aberto, certo? O que é o ferrolho aberto? Nós vimos até agora, o percussor está fixo ao ferrolho, certo? E quando você aciona o sistema de disparo, você simplesmente libera o ferrolho, que já tem o percussor, e a arma entra no regime automático, certo? E contínuo de disparo. Ou seja, os dois sistemas estão funcionando. O automático, que é a extração e colocação da munição dentro da câmara, certo? E isso é feito no regime contínuo. Ou seja, enquanto permanece apertado o gatilho, ela vai ciclando, certo? Se você soltar o gatilho, ela para de disparar, tá ok? Esse é o sistema da MP40. Vamos lá então. Essa submetralhadora é uma submetralhadora que trabalha com ferrolho aberto. Este desenho aqui, pessoal, eu fiz o ferrolho já na posição fechada, para frente, certo? Que é o momento que se dá a ignição. Mas o início do ciclo de funcionamento dessa submetralhadora é aquele que eu mostrei. Nós puxamos, retrocedemos esse ferrolho e o retemos numa determinada posição. Ao apertar o gatilho, esse ferrolho vai para frente, captura a munição do carregador, introduz na câmara e já efetua pressão sobre a espoleta e detona a espoleta, certo, pessoal? Porque o percussor está fixo nesse ferrolho. Uma vez que você retira o dedo, ele vai ficar retido atrás do percussor recuado, a próxima munição do carregador e a câmara vazia, certo? Então esse é o sistema de ferrolho aberto. Como funciona isso? A parte de cálculo. No momento em que esse ferrolho adianta, avança, ele insere a munição e percute. A percussão da espoleta gera o quê? A queima do propelente, que gera uma pressão,
que gera uma força sobre o projétil e uma força sobre o estojo. Já vimos isso várias vezes, certo? Essa força, combinada com outras forças contrárias aqui, força de atrito e outras forças, vai gerar uma força resultante. Essa força resultante, por sua vez, gera a movimentação do projétil, gera velocidade do projétil. Então, esse projétil que tem uma massa mp também vai ter agora uma velocidade vp, certo? Essa massa se movendo com determinada velocidade, ela ganha o quê? Uma quantidade de movimento. Só revendo com vocês aí, relembrando, certo? A mesma coisa ocorre aqui atrás. Uma vez detonada a espoleta, essa força que é feita sobre o projétil, também, caso os diâmetros sejam iguais, é feita sobre o ferrolho, certo? Esse ferrolho, então, também ganha o quê? Uma velocidade, certo, pessoal? No caso aqui, uma velocidade, só que é para trás, certo? Então, ele também adquire o quê? Uma quantidade de movimento. Então, basicamente, o que nós precisamos saber aqui? Nós precisamos saber qual é a velocidade que esse ferrolho retorna. Para quê, pessoal? Para a gente saber se ela está dentro dos valores seguros, ou seja, que ela não vá ser muito alta de forma que abra o ferrolho ainda com excesso de pressão na câmara, entendeu? Então essa massa tem que ser suficiente para que a velocidade de recuo desse ferrolho seja baixa o suficiente para manter seguro o disparo. Basicamente é isso. Então aqui nós vamos fazer o cálculo inverso. Nós já temos a massa do ferrolho, certo? Que neste caso aqui, a massa do ferrolho é de 600 gramas. Certo, pessoal? Nós não temos a velocidade do ferrolho. Nós queremos saber a velocidade do ferrolho. Nós temos o quê? Nós temos a massa do projétil. No caso do 9 milímetros, 7,5 gramas. E nós temos também a velocidade do projétil. Essa velocidade do projétil é aquela que vem na tabela, medida lá, no caso aqui, depende do comprimento do cano. Lembrem disso, pessoal. O cano curto, ele tem uma menor velocidade do que um cano maior. Eu tenho um valor medido para um cano de 250 milímetros, que é o comum usado em submetralhadora, certo? Que está na casa dos 400 metros por segundo, certo? No caso de uma pistola de 4 polegadas de cano, essa velocidade cai, por exemplo, para 350 metros por segundo. Desde que aqui também esteja tudo certinho, não vaze excesso de pressão para trás, que diminua a velocidade. Mas vamos trabalhar com 400 metros por segundo. O que mais influencia nesse sistema? O propelente. Esse propelente tem massa. Então essa massa do propelente também gera uma energia cinética, ela também tem uma quantidade de movimento, né, pessoal? Então essa massa do propelente, ela também entra nesse cálculo. Agora eu vou mostrar como que ela entra no cálculo. Para a gente fazer esse cálculo simples, nós estamos desprezando uma série de coisas aqui. Por exemplo, desprezando força de atrito do retorno do ferrolho, a massa da própria mola recuperadora, certo? E uma série de outras coisas aqui, porque se a gente for calcular tudo isso, vai ficar muito complicado. E esses cálculos nunca são exatos, pessoal, certo? Isso é feito um cálculo aproximado, é feito um protótipo, é testado, é diminuída a massa, aumentada a massa, porque todas essas forças dependem da construção da arma. Se esse ferrolho corre num trilho, se ele corre dentro de um tubo, são muitas variáveis, né? Então, na base desse cálculo aqui, é simples, só para a gente calcular essa velocidade de abertura, a carga da mola e também o ciclo de disparo, né, pessoal? Bom, nós vamos assumir uma série de coisas, pessoal. Pela nossa construção da arma, nós vimos lá que ela tem 15 centímetros de curso de ferrolho, né? Vamos colocar aqui 150 milímetros, tá? Nós também vamos assumir que a nossa carga inicial dessa mola aqui é 3 quilos, certo? Porque nós temos como medir na arma para fazer essa verificação, certo? Senão a gente tem que usar, colocar como incógnita esses valores, certo? Alguma coisa a gente tem que estimar. Então a gente no projeto estima, não, eu inicio com um peso de 600 gramas, de repente eu preciso baixar o peso, de repente eu preciso aumentar o peso. Então tudo isso daí vai ser feito depois na prática, né? E não só no cálculo, certo? Então para a gente poder calcular aqui, nós vamos calcular através dos momentos lineares, certo, pessoal? Então nós vamos fazer uma igualdade aqui, ó, a essa massa, certo? Vezes essa velocidade, tá? Vai ser igual, pessoal, a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, certo? Mais a massa do propelente vezes a velocidade do propelente. Então a fórmula fica mais ou menos assim. Como nós estamos buscando a velocidade final do slide, nós vamos ter que VF é igual. Aí fica a massa
do projétil vezes velocidade do projétil, certo? Mais 1.430 vezes a massa do propelente, certo? Aqui a massa do ferrolho estava multiplicando, passa dividindo, certo? Então nós temos 600 gramas embaixo, certo? Que equivale aqui ao que, pessoal? A massa do ferrolho, certo? Substituindo todos esses valores aqui, fazendo o cálculo, nós vamos chegar aqui a uma velocidade de 6 metros por segundo, certo? Essa é a velocidade de recuo dessa massa. Agora nós vamos ter que analisar se essa velocidade, né, cria aquela situação segura de abertura da câmara, certo? Nesse caso eu sei que cria, né, porque esse valor é até um tanto quanto alto, né, podia ser até menor aqui, na questão de segurança. Mas ele tem essa baixa velocidade mais para manter o ciclo de disparo, né? Então esse ciclo de disparo ele vai ficar um pouco mais lento quanto maior essa massa. Agora nós vamos calcular a energia máxima do ferrolho, certo? Essa energia máxima vai ser o quê? Vai ser a massa do ferrolho vezes a sua velocidade ao quadrado, que nós já sabemos aqui que é 6 metros por segundo, certo? Elevado ao quadrado, sobre 2 vezes g. O que a gente sabe também é que essa energia aqui, para que isso pare de se mover para trás, ela tem que ser totalmente absorvida pela mola, ela tem que ser transformada em energia potencial, entendeu? Então o que ocorre é o seguinte, é que esta energia vai ter que ser igual à energia da mola, tá ok? A energia da mola, como que você calcula? Você calcula pela força da mola inicial, aqueles 3 quilos que nós falamos, mais a força da mola comprimida, certo? Que vai ser determinada de acordo com a carga da mola, para satisfazer essa parada do ferrolho, certo? Sem dar uma pancada muito grande aqui, certo? Dividido por 2, tudo isso multiplicado pelo curso, tá ok, pessoal? Pelo curso do ferrolho, tá ok? Então, reduzindo essa equação aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que a energia cinética nós podemos calcular facilmente, certo? Então, essa energia cinética vai se transformar num valor. Essa força inicial da mola nós temos, e nós temos também o curso, nós precisamos então achar o quê? A carga total da mola comprimida, certo? Então nós vamos isolar aqui o F2, certo? Esse F2 vai ficar o quê? Resumindo, 0,6 vezes 6 de novo, sobre 9,8 vezes 0,06. Isso daqui é a transformação, tá, pessoal? É a transformação para a gente poder obter o resultado em quilos, tá ok, pessoal? Isso aqui vai dar 33,7 quilos. É a força da mola comprimida, hein? Se comprimiu essa mola, ela tem uma força de 33,7 quilos, tá ok? Então, nós já sabemos a velocidade, sabemos a força da mola, nós podemos calcular o quê? O tempo, certo? Necessário para que esse ferrolho se mova até parar e depois o tempo de retorno. O tempo de retorno nós vamos estimar como sendo igual ao tempo de recuo, tá? Ele normalmente não é igual, ele é um pouquinho menor, porque no trajeto de fechamento desse ferrolho, ele encontra alguns obstáculos, né? A retirada da munição da câmera, principalmente, né, pessoal? O engate do extrator, tudo isso reduz um pouco essa velocidade, mas nós vamos estimar como sendo igual a velocidade de retorno e a velocidade de avanço, tá ok? Então a fórmula do tempo vai ser igual à massa do ferrolho em quilos, vamos colocar aqui 0,6 quilos, tá? Vezes a velocidade do ferrolho em metros por segundo, que nós calculamos aqui, ó, metros por segundo, tudo isso dividido por 3 vezes a aceleração da gravidade, multiplicado por 1 sobre o F1, né, que nós já sabemos era 3 quilos, mais 2 sobre F2, que nós já calculamos, que no caso aqui é 33,7 quilos. Tudo isso aqui, pessoal, vai dar 0,048 segundos. Então esse é o tempo que o ferrolho leva para sair da posição adiantado e parar aqui, ou seja, comprimir toda a mola. 0,048 segundos. Agora, a última coisa que nós vamos calcular, então, o que é? É o ciclo de disparo dessa submetralhadora. Já que a gente sabe que ela demora 0,048 para ir, ela demora o dobro para fazer cada disparo, certo? Então vamos chamar aqui de ciclo de disparo como sendo 60, certo? Sobre 2t. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 30 sobre t, certo, pessoal? T é o quê? É esse tempo. 2t você sabe por quê? É 2t porque ele vai e porque ele volta. A gente assumiu a mesma velocidade lá em cima. Então aqui nós vamos chegar a 625 tiros por minuto. Então com essas fórmulas simplesinhas aqui,
nós conseguimos determinar que um ferrolho de massa de 600 gramas, com uma mola que faz a força inicial de 3 kg e a força máxima de 33,7 kg, se desloca com uma velocidade de 6 metros por segundo e o ciclo de disparo dessa arma vai ser 620 tiros por minuto, para a munição 9mm Parabellum. Entendeu? Esse é um cálculo básico, né, que eu peguei numa literatura aí para poder mostrar para vocês. Ok? Eu não sei se dá para ver direitinho, vou deixar aqui, recuar um pouquinho para vocês verem o princípio. Então, o que a gente pode mexer aqui? Se eu quiser aumentar esse ciclo, basta diminuir a massa. Diminuindo um pouco a massa, eu aumento esse ciclo. Essa mola, ela tem uma dupla função, pessoal. Não é só amortecer o recuo do ferrolho e reposicioná-lo à frente. Ela tem a função também de fazer isso num intervalo de tempo, entendeu? Dentro desse 0,048 segundos, há necessidade que o carregador posicione uma munição aqui. Então, o carregador, a mola do carregador, tem que ter força suficiente para posicionar a munição. Se nesse intervalo de tempo não tiver velocidade de posicionamento, vai haver aquela pane, que alguns chamam de chaminé, pane, etc. Certo? Então, o que acontece? Está trabalhando todo esse cálculo relacionado junto com o sistema de alimentação aqui, que no caso é o carregador. Então, na prática, quando a pessoa faz todos esses cálculos, chega na prática, existem todos os atritos da munição no carregador, existem duas situações, a situação do carregador com 2 munições e a situação do carregador com 30 munições. Então, a carga vai influenciar na velocidade da mola. Então, tudo isso é um balanço, né? É aquilo que eu cito desde o começo. Então, a arma sai de fábrica toda balanceada, toda calculada, né? Então aí vem um cara e fala assim, vamos mudar a massa do projétil, vamos colocar mais pressão aqui, entendeu, pessoal? Vamos mexer na mola, vamos fazer isso. Aí a arma desequilibra toda, porque ela está toda calculada dentro de um sistema mecânico aqui, né? E, no caso, específico para uma determinada munição. Vou colocar mais P, o que vai acontecer? Até comentei com um colega aí, que ele comentou a respeito da INA, né? Que eles acrescentaram uma mola aqui para evitar que ela batesse muito atrás, né? Nesse caso, essa mola tem simplesmente essa função. Se tiver algum desequilíbrio aqui, um dia mais quente, a munição com um pouquinho mais de pressão, esse ferrolho, ele vai colidir aqui no fundo. Então você precisa ter um amortecedor aqui no fundo, certo, pessoal? Isso aí já existem várias pistolas. O ideal seria o quê? O ideal seria que esse ferrolho se movimentasse e não colidisse com nada. Porque o que causa o desequilíbrio da arma é essa colisão que ele faz atrás e a colisão que ele bate no cano no retorno. Então, quando ele vai para trás, ele colide e levanta um pouquinho o cano da arma. Quando ele vem para frente, ele colide e ele abaixa um pouquinho o cano da arma. Então, não tem como sair disso nesse sistema de blowback puro, ferrolho aberto. Não tem como sair. Entendeu? Mesmo no sistema de ferrolho fechado, esse fenômeno acontece. Porém, como você não precisa de uma grande massa para reduzir essa velocidade de abertura e tudo isso, as colisões são bem menores, então a arma fica bem mais equilibrada, né? Então foi isso que eu tentei explicar nos vídeos anteriores. No caso da submetralhadora INA, ela foi toda dimensionada, a estrutura dela, para uma determinada massa, para uma determinada munição, certo? Essa massa, tudo certinho. Quando você coloca uma munição aqui que tem o dobro, né, praticamente o dobro da massa do 9mm, você criou aqui uma alteração grave. E aí você fica buscando meios de corrigir. Né? Então eu não posso mexer tanto na massa, eu vou acrescentar uma mola, ou eu vou modificar a munição, vou fazer uma munição que tenha outro efeito sobre o ferrolho. Então são coisas assim, não são soluções lógicas, né? São adaptações, e adaptação, já falei para vocês, nunca vai ficar perfeito. E isso aí decreta vamos dizer assim, a vida curta de um armamento. Então o pessoal gasta dinheiro, faz tudo aquilo, modificação, faz tudo aquilo, e a arma não tem condição de ficar em serviço, acaba sendo jogada no lixo. Então, pessoal, o vídeo acabou ficando longo, porque não tem jeito, por mais que você não se aprofunde na informação, o vídeo acaba ficando sempre um pouco longo. Mas, de qualquer forma, eu espero que para as pessoas que estejam acompanhando a série de vídeos, esse vídeo tenha sido proveitoso. Peço que vocês deixem o seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem esse vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.